Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live nessa terça-feira e agora com o projeto Inspirando Famílias. Sou Silvânia Costa, coach familiar e mentora de mães, e o meu papel aqui é ajudar você, mãe, a ter um relacionamento leve com seu filho. E nesse dia nós vamos falar sobre vivendo momentos difíceis com unidade no relacionamento. E eu tenho a honra, o prazer de trazer aqui Odilon, ele que vai falar um pouquinho da experiência aí de um relacionamento, e ele superou momentos difíceis, então tem uma experiência prática aí para trazer para nós. Então, vou chamar aqui Odilon para fazer parte comigo dessa live e trazer aí para nos ajudar. Eu tenho 6 anos e meio de casada, então sei que ele tem uma experiência grande e tem muito a acrescentar para a gente. Boa noite, Silvânia. Muito obrigado pelo convite. Sinto-me honrado de estar aqui com você, uma coach familiar. Para quem não me conhece, meu nome é Odilon, tá? Eu trabalho com marketing, relacionamento, relações humanas e comunicação social. É a área que eu gosto muito de atuar. E para mim é um grande prazer estar aqui participando com você, tá bom? Fica à vontade, que nós vamos estar juntos aí. Muito o seu convite e, na verdade, o nosso tema ele divide em dois, né? A primeira unidade no relacionamento, que a gente sabe que hoje em dia ele não é tão simples de acontecer e é necessário, né? Quando não tem essa unidade, os relacionamentos se desfazem com facilidade. E outra coisa é vencendo momentos difíceis. Então, assim, o meu intuito de trazer, de convidar o senhor aqui, a primeira que, assim, o intuito é de inspirar famílias, né? Ajudar as mães, eu falo para mães, mas por que esse tema é relevante? Porque é o seguinte, quando o relacionamento está ruim, nenhuma mãe, ela dá conta de cuidar bem dos filhos emocionalmente. Ela não está, quando o relacionamento não está bem, falta estrutura para cuidar dos filhos, não é verdade? Sim, sim. A família é a base, né? A base principal é a família. Todo filho tem um ditado que diz assim: as suas ações falam mais alto que o que você me diz eu não consigo ouvir. Isso é a verdade, porque as atitudes, as ações dos pais vão refletir nos filhos, né? Infelizmente, em tempos outros, por falta de experiência, a gente peca muito. Mas graças a programas como esse, essas lives que são feitas, profissionais da área, né, vem abrindo a mente, principalmente daqueles que estão entrando em relacionamento agora, aqueles que pretendem ter filhos, né, para saber conduzir. A Bíblia diz que nós devemos ensinar o nosso filho o caminho que se deve andar, para quando crescer não se desviar dele. Nós não podemos abrir mão do exemplo, né, para os nossos filhos. Isso aí é primordial. E hoje a família, essa coisa de não poder repreender o filho de uma forma como era feita antigamente, que por sinal essa modernização trouxe uma experiência nova, mas não é deixar o filho fazer o que ele quer fazer. Nós temos que orientar, nós temos que trazer ele para nós. Diz, olha, tem limites, os limites existem, temos que dar o limite, né? E as pessoas estão meio perdidas nisso. Mas a minha experiência nessa área já passou. Nessa área já passou. Hoje é mais relacionamento de casal, né? Como as pessoas
quando elas se relacionam, que elas se casam, existe uma coisa interessante nisso aí. As pessoas entram numa intimidade tão grande que ela acha que ela é dona do outro, ou vice-versa, né? Então você não entende que a pessoa que está do seu lado, a sua companheira, ela está ali para somar. Hoje nós não somos mais duas pessoas, mas somos uma pessoa só. Então um tem que proteger o outro. E é isso que eu faço hoje. Eu tenho 12 anos de casado, né? Inclusive minha esposa está aqui, está ali sentadinha ali. Daqui a pouco ela vem aqui para dar até um alô aqui para vocês. Porque ela tem uma maturidade, eu também tenho essa maturidade, e nós demos muito certo, porque nós nos respeitamos muito e protegemos muito um ao outro. Porque a função principal do relacionamento é nos proteger e aprender um com o outro. Quando nós aprendemos um com o outro, fica melhor do que você querer ensinar. Falamos das nossas necessidades, das nossas diferenças, falamos das nossas limitações, porque todos nós temos limitações, né? Então a gente precisa compreender o outro e ajudar essa pessoa, porque o feedback ele é fundamental na relação. É fundamental. Então as pessoas, às vezes, elas se casam... Oi... É muito verdade o feedback. E agora é o seguinte, nem todos estão preparados, né, para ouvir esse feedback e ouvir de verdade, né? Porque a gente escuta muitas vezes, mas aquilo não é, tem coisas que não são tão agradáveis e aquilo muitas vezes incomoda. Então esse feedback ele é essencial, né? E quando a gente fala, achei muito bonito o que o senhor falou aí de proteger. E é isso faz parte da unidade. Eu queria trazer assim, algo o seguinte, a diferença de união para unidade. O Pablo Marçal ele fala, né, que união é um exemplo, um saco de laranjas, ali estão todas unidas. Mas se abrir o saco, eles vão se espalhar. Então, a mesma coisa é a união. E a unidade no relacionamento é o suco de laranja. É o suco de laranja. Sim, entendido. É verdade? É verdade. E se tem no meio do saco uma laranja podre, digamos assim, são as nossas emoções, nossos sentimentos, digamos assim, que uma dessas laranjas aí, se ela botar no suco, se ela entrar no suco, no meio do suco, o suco vai ficar ruim, né? O suco não vai ser bom. Então a gente vai purificando isso. A transformação ela é interior. Não é a pessoa que tem que mudar. Quem tem que mudar sou eu. Eu é que tenho que mudar. Tem um ditado que diz assim, quando eu mudo, tudo muda. Isso é fato. Se eu tenho interesse na minha relação, eu tenho que mudar, olhar para mim, ver o que é que eu preciso melhorar para que meu relacionamento vá bem. E com isso eu tenho conseguido vencer esses 12 anos e pretendo ir até o dia que Jesus quiser me levar. Não é verdade? Que lindo. Assim, é muito interessante esse propósito, né? De realmente ir até o fim, de se melhorar. E não é tão simples, né? Quando a gente fala de mudar. Mas é que quando a gente muda a forma de falar, né? Nos meus processos, nas minhas sessões, eu normalmente avalio a comunicação ali e trago pontos assim, sabe, bem pontos cegos, né? A gente não percebe a forma de comunicar com o outro. A gente pode ter reações diferentes. Então, quando eu trago exemplos assim tão simples, quando você muda a forma, você muda a resposta do outro, né? E a emoção, então falou de emoção aí, as emoções também elas estão modificadas. Por exemplo, a gente fala assim, pega um copo de água, por favor, né? A gente tem uma forma. Agora, assim, pega um copo de água para mim.
Então, são a mesma fala e desperta emoções diferentes. Tem um ditado que diz assim, eu gosto muito dessas reflexões, porque a gente já cometeu tanto erro. Hoje eu tenho 61 anos de idade e já cometi muitos erros. Mas só que é necessário a transformação. Todo dia você tem que melhorar um pouco. E isso te traz qualidade de vida. Quando você olha, interioriza que você precisa mudar, é necessário. Eu sempre falo, olha, mude. Se você quiser um relacionamento bom, você precisa mudar. Você tem que proteger a pessoa que você ama. Você tem que valorizar as qualidades. Porque, veja bem, quando nós namoramos, é muito legal. Você não vê problema no namoro, né? O namoro é muito... você só vê coisas boas, né? É tudo assim, maravilha. É palavras bonitas. Mas quando você se casa, aí aparece uma coisinha fantástica, que são os defeitos. Eles vêm à tona. E aí o cônjuge, ele faz o seguinte, em vez de ele valorizar as qualidades, ele se apega logo nos defeitos. E começa a querer mudar a pessoa ao seu modo, ao seu jeito. Existem emoções e sentimentos em nós mesmos que nós não gostamos, mas não é fácil mudar. Você tem que lutar, você tem que buscar se conhecer. Primeiramente, você tem que ser humilde para reconhecer que você precisa de mudança. Para isso existem profissionais como você, para isso existe a psicologia, né? Existem os terapeutas, existe a própria Bíblia, que é a palavra sagrada, que te dá muito embasamento para a transformação, tá? E eu tive o privilégio de conhecer os dois, tanto a terapia, que eu fiz terapia com biodança, né? Eu já fui pro divã muitas vezes, entendeu? E também tive a felicidade de conhecer a palavra. Então isso agregou o trabalho do lado emocional com o lado espiritual. Eu digo que a nossa vida ela é um tripé. Ela é corpo, alma e espírito. Então, isso tem que andar em equilíbrio. Se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Então, seu corpo, eu entendo que meu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, eu tenho que zelar por ele. Eu tenho que saber o que é que eu como, como é que eu me trato. Porque, às vezes, as pessoas casam e elas relaxam, não é verdade? Não se cuida mais, não é? Não se preocupa mais com a sua beleza. Então, isso vai desgastando a relação, isso vai deixando... As pessoas vão deixando passar batido. Não que o envelhecimento, ele se faz, é necessário na vida da gente. Isso acontece. Nós vamos ficar... Eu não sou mais aquele menino de 18, 20 anos. As rugas chegaram, né? Mas o zelo existe, né? O zelo físico. O emocional é aquelas mazelas que nossos pais, porque eles foram vítimas da sua própria história, e trouxe com eles, e isso reflete nos filhos. Reflete nos filhos. Então os filhos vêm com os defeitos dos pais e agregam mais outros defeitos. E aí agora você é adulto, você cuida de você. Então eu vou cuidar do meu lado emocional. E o espiritual me ajuda a balancear, a amar. Porque se não tiver amor, de nada valerá. Não é verdade? Só o amor vai construir isso aí. É verdade. Nossa, muitas palavras bonitas aí, muito aprendizado, né? Aqui, os meus comentários aqui tem... A Neia falou verdade. A Eriadne, que esteve comigo semana passada, falando de Odilon ser humano ímpar. Obrigado, Ariadne. É gente boa, gente boa. Amadeus está aí, gente boa. Muito obrigado, eu fico muito feliz. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Nós estamos aqui
É falando verdade. de relacionamento, de unidade do relacionamento, para que a família fique a base sólida e para que a gente possa criar os nossos filhos com essa base, né? E aí a gente É. dividiu o tema em dois, aí a gente está falando de unidade, essa importância da unidade do casamento, e o Odilon trouxe aí lindamente, né, o cuidar emocional, espiritual e do corpo, e exatamente, muitas vezes a gente esquece de um desses pilares. E muitas vezes o emocional, né, muita gente não ter esse conhecimento, ele fica ali um pouco a desejar. Ou muitas vezes, né, ou a pessoa cuida muito apenas do espiritual e deixa o emocional, ou muitas vezes, né, na nossa época, o emocional acaba abalando e deixa. E são todos importantes, né? São todos Sim. importantes. E o relacionamento, a gente está falando de relacionamento conjugal, mas o relacionamento com o filho, esse emocional está bem cuidado, ele impacta positivo, né? Se não tiver tão bem cuidado, negativo também. Então, a gente falou um pouquinho da unidade aí, como é realmente que é essa unidade, né? A Ângela está falando boa noite, boa noite. Então, essa unidade aí, ela é muito importante, porque senão, nos momentos difíceis, o relacionamento abala, não é verdade, João? É uma coisa que nós pecamos muito, porque quando nós vamos escolher o nosso cônjuge no relacionamento, a primeira coisa, quando eu já havia cometido vários erros no passado, né, sendo responsável pelos meus erros, eu entendi que eu precisava de orar mais e ouvir mais a voz de Deus. Porque quando a gente fala do lado espiritual, ele é fundamental. Quando nós vamos buscar alguém para nos relacionar, a gente coisa é o físico, que é uma coisa muito errada. Mas o ser humano é isso, ele quer a beleza. Ele olha a beleza e diz, opa, essa aí é linda, ou ele é lindo e tal, e vai pela beleza. Aí vai para o relacionamento, mas não conhece as estruturas dessa pessoa, né? Como é que essa pessoa é. O outro erro, às vezes as pessoas vão pela condição financeira, né? Se a pessoa tem condição, se não tem, qual é a posição dela. E o principal, ela esquece. Como é que essa pessoa interiormente, né? Essa pessoa pode agregar valores à minha vida, ela pode somar comigo nas minhas dificuldades, né? Não só dificuldades emocional, mas toda a dificuldade espiritual também. Essa pessoa pode me ajudar para somar junto. Nós passamos por um problema muito difícil, você mesmo acompanhou isso, né, Silvânia? Minha esposa, ela teve leucemia, foram 3 anos de luta, muito amor, muita dedicação e muita positividade acima de tudo. Nós sempre tivemos essa parceria, né, de positivismo. Olha, vai dar certo, a gente vai vencer. E se morrer também é porque Deus permitiu. Sem autopiedade, porque a autopiedade ela não deve integrar a vida do ser humano. Nós temos limitações, temos dificuldades. Nós choramos, entristecemos, mas não devemos nunca ser coitadinho. E muitas vezes as pessoas se posicionam como coitadinhos. E nós não somos coitadinhos, nós somos responsáveis pelos nossos atos e nossas ações. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher, de uma forma ou de outra. Então, dentro da minha relação com a minha esposa, que ela não foi... É interessante que a minha relação com ela não foi uma coisa de conquista. Conheci, conquistei, namorei, casei. Não, foi oração. Nossa relação foi na base da oração. E Deus tem o melhor para nós. Ele sempre vai ter o melhor para nós. E quando Deus aprovou a nossa relação, eu tinha certeza que nós estávamos, com todos os nossos defeitos, nós tínhamos capacidade
de resolvê-los juntos, né? Nos tornamos um só corpo, uma só carne. É assim que a Bíblia fala. Então, eu tenho que cuidar dela e ela cuida de mim. Então, quando ela teve o problema, nós andamos juntos. Quando ela foi operar, que apareceu o doador, nós ficamos juntos 30 dias no hospital, internado, porque não podia sair. Mas foram 30 dias de muita paz interior, muita fé, muita confiança, né? Inclusive, ela está aqui. Vem cá, meu amor, para a Silvânia te ver aqui, o pessoal que tem acompanhado aqui a live, né? Para ver você aqui. Aqui, ó. Tá Olá, aqui. Silvânia, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Feliz Estamos da aí. recuperação. Estou ótima, graças a Deus. Deus é perfeito, né? E fez o melhor na minha vida. Eu estou bem, graças a Deus. O que a gente sugere? O que eu achei mais interessante, eu acompanhei um pouco, né, pelas redes sociais, e assim, eu vi uma live de glorificação a Deus, e assim, primeiro, quanto à fé, eu tenho certeza, né, que trouxe ali um conforto para vocês, não é verdade? E aí hoje, eu não está falando de unidade, porque agora você está junto aí, você pode falar quanto que estar junto com alguém em um momento difícil faz a diferença, não é verdade? Com certeza, faz uma diferença muito grande. Eu louvo a Deus pelo esposo que Deus me deu, né? Porque sempre foi um companheiro e tanto, né? E eu costumo dizer que durante esse período mesmo que eu passei lá, porque a gente conhece realmente a pessoa na hora da necessidade, não é mesmo? E ele é uma pessoa que, graças a Deus, sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou. E eu agradeço muito a Deus por ele, pela vida dele. Porque assim, Então, Silvânia, é um privilégio muito grande trazer a história de vocês. Se vocês quiserem abrir, com certeza está sendo inspiração para outras pessoas, inclusive para mim, né? Hoje eu falei que eu vim aprender também, porque eu tenho a metade do tempo de casado que vocês têm, eu hoje também sou aprendiz. Então, hoje temos pessoas aí, vai ter pessoas que vai assistir no gravado e, assim, gratidão por dividir a história com vocês. Parabéns aí por vencer essa luta e por inspirar, Obrigada. porque vocês inspiram a gente. Muito obrigada. O que eu sugiro sempre para os casais, que eu tenho oportunidade de ter intimidade, é que as pessoas olhem o que o seu cônjuge tem de melhor. Se apegue às coisas boas. Porque quando nós nos apegamos às coisas boas do cônjuge, cabe a ela, não me cabe. Os defeitos dela, só ela pode resolver. Eu não posso resolver os defeitos dela, eu posso ajudar se ela quiser, através de uma experiência minha, falando de mim. Porque, normalmente, as pessoas, quando estão no relacionamento, elas gostam de apontar, pela intimidade, apontar o outro. E magoa isso. Você, quando aponta uma ferida minha, é como se você tivesse uma ferida na carne e você apertasse essa ferida, ela vai sangrar. A mesma coisa são sentimentos que existem em nós, que nem nós gostamos, e as pessoas estão lá tocando essa ferida, né? Porque as pessoas, elas são únicas, elas são exclusivas, não tem duas pessoas iguais. Então, quando nós temos interesse, que nós valorizamos isso, o relacionamento ele vai bem. O relacionamento não se baseia na condição financeira, não se baseia na beleza física. Ele se baseia em valores espirituais, valor interior. É nisso que se baseia um relacionamento. E a gente tem que se apegar a essas coisas e crescer junto. Porque as pessoas esquecem dessas coisas. Ah, se a vida financeira não está boa, aí já começa a apontar o outro, já começa a acusar, porque está difícil, para que eu fui me casar, para que eu fiz... Em vez de buscar a solução, as pessoas estão presas aonde? Nos problemas. Os problemas existem, estão aí, mas
Nós não temos que viver problemas. A vida foi feita para se solucionar os problemas. Para isso Deus nos trouxe, entendeu? E não apontar. Errar, nós vamos errar, porque não tem como você aprender se você não errar. Muitos aprendizados, ele é baseado no erro. Por isso que, às vezes, Jesus nos leva para o deserto. Porque diz que o deserto é a escola do Senhor. Mas, para isso, você tem que ter humildade, reconhecimento. Eu sempre falo, eu gravo, você sabe que eu tenho 365 dias de oração e reflexão, né? É um propósito meu. E eu sempre falo que nós temos que ter humildade, aceitação e acreditar sempre, fé, muita fé, esperança. Esperança. As pessoas, às vezes, ela fica ansiosa para que as coisas aconteçam, mas as coisas só vão acontecer no tempo certo. Então, deixa a ansiedade de lado. Caminhe, dá um passo de cada vez que você vai chegar no seu objetivo. Tenha sonhos e esperança, mas não desista jamais. E cuide do seu esposo, da sua esposa, zele, valoriza, porque na hora que as coisas estão difíceis, é um pelo outro. Não é verdade? É um pelo outro. Então, muitas vezes, quando a gente não tem maturidade, às vezes a gente dá atenção lá fora. Atenção mais aos amigos, né? A gente quer ficar mais com os amigos lá fora. Mas na hora que a situação fica difícil, some todo mundo. São poucos que ficam. Poucos. Certo? Eu já vivi essa experiência. São muito poucos que ficam. Agora, quem fica do seu lado mesmo é quem está todo dia com você, é quem chora com você, sorri com você, né? É aquelas pessoas que compartilham realmente da sua essência. Porque quando a gente vive um com o outro, a gente conhece as pessoas no íntimo, né? Porque nós temos liberdade com ela. E às vezes a gente se abre mais com cônjuges, dos seus problemas, quando você tem essa maturidade, do que com as pessoas na rua. As pessoas na rua a gente só fala o que é bom, né? A gente fala, a maioria das pessoas todo mundo está bem, todo mundo é próspero, né? Ninguém fala da sua dificuldade. Então é dentro de casa que a gente tem que resolver essas coisas. Não é por aí? O que é que você acha aí? Então, assim, você falou de liberdade, né? E quando se tem liberdade, a gente corre o risco de falar de qualquer jeito, a não ter tanto cuidado no falar, né? E o cuidar, o cuidar das palavras também é cuidar, né? Cuidar da comunicação, né? Sou especialista em comunicação, eu também tenho a formação em comunicação. Então, a gente pode resolver muitas coisas no comunicar. Eu sempre falo de firme e gentil. Precisa falar o que a gente quer, sim, posicionar, mas a gentileza, ela é um gesto, né, de amor, é uma demonstração de amor, porque existem várias formas de demonstrar amor. Uma é as palavras, e você falou, né, vocês falaram lindamente aí, inclusive na questão do gesto de amor. E quando a gente né, tem alguns gestos o falar com gentileza, o cuidar, né, com outras, em momentos difíceis, é o maior gesto de amor que tem. Você falou exatamente isso, né? Momentos bons, muita gente está ao lado. Momentos difíceis, realmente o companheiro, né? E é importante valorizar isso, né? Olha, meu lar é o meu santuário, tá? As pessoas, às vezes, aqui em Santo Antônio, dizem assim, você está viajando? Eu falo, não, estou na minha casa. Porque eu amo estar na minha casa com a minha esposa. A gente fica junto. Fica aqui ela fazendo as atividades dela, eu faço as minhas aqui dentro de casa. Do que ficar batendo perna na rua,
fofocando das pessoas, da vida dos outros, que não é muito interessante, não vai agregar nenhum valores, né? Então eu prefiro ficar dentro da minha casa, tranquilo com a minha esposa, porque a gente tem muito mais a ganhar. Né? Um sempre está olhando para o outro, protegendo o outro, e a gente vai vivendo assim. Quando temos a oportunidade de passear, nós passeamos, porque a vida não é feita só de trabalho, a vida não é feita só entendeu? De pensar só em ganhar, ganhar, ganhar. A gente precisa viver. Viver porque a vida é muito curta. A vida passa rápido. Desfrutar do que Deus nos deu, né? Porque o desfrutar das coisas boas também é algo que permite, né? Que Deus quer de nós, porque a gente tem que trabalhar sim, mas desfrutar é algo importante, porque afinal todas as maravilhas que tem da natureza, inclusive da natureza, foi feita por Deus. Então, outro ponto que eu queria trazer aqui é a questão da quarentena, né, da pandemia. A gente sabe que as pessoas teve que ficar em casa. Então, teve que se recolher. E, pelas pesquisas que eu estava vendo, foi um índice maior de divórcio do mundo, né? O índice foi o maior da história. E aí, quando você fala, né, de estar em casa, que você gosta, e muitas pessoas não sabem lidar com essas dificuldades, em momentos difíceis não sabem lidar. E a gente percebeu agora quantas dificuldades familiares, quanto divórcio, justamente por não saber lidar com momentos difíceis, não desenvolver essa unidade no relacionamento, e impactou muitas famílias, né? E aí, quando eu falo muito para a mãe, né, de comportamento infantil, e um divórcio ele impacta muito na história da criança também. E aí, né, o ponto que eu queria trazer é essa questão do relacionamento, como as pessoas têm dificuldade de se relacionar. Você sabe, Silvânia, você tocou num ponto aí que realmente é muito triste, porque a tolerância das pessoas, elas são muito pequenas. Você imagine o que é uma pessoa ficar confinada dentro de uma casa, às vezes sem estrutura, porque tem muitos lares que não têm estrutura que nós temos, infelizmente, né? E passando dificuldade, vendo um filho chorando, e aí não tem a maturidade, a experiência, e vai gerar, isso aí vai acontecer como aconteceu, violência, o índice de separação muito grande, de divórcio, agressões, reclamações demais, porque se o ser humano soubesse, ele não reclamaria. Se o ser humano soubesse o quanto a reclamação destrói o ser humano, ele jamais reclamaria. Porque quando nós olhamos o problema, disse, eu estou com um problema. Minha casa, tipo assim, vamos nos posicionar aqui numa condição não privilegiada, mas que você tenha uma cabeça boa, uma pessoa espiritualmente equilibrada, uma pessoa emocionalmente equilibrada, ela vai dizer assim, puxa, tá difícil aqui, o que é que eu vou fazer para resolver? Ser criativo de alguma forma. Porque a pessoa diz assim, é muito fácil você falar porque você não está vivendo, mas nós temos experiências de pessoas que estavam vivenciando o problema na posição da qual eu acabei de dizer e teve a solução, porque foi criativa, ela não reclamou, ela buscou soluções junto com o seu cônjuge, né? Uns foram fazer geladinho, outros foram fazer salgadinho, outros foram, cada um do seu jeito, da sua maneira, um protegendo o outro, um valorizando o outro, porque a reclamação ela só destrói. E pior, porque às vezes você reclama condenando ainda, como se o outro fosse responsável pelo problema que você está passando. Aí que é muito pior.
Se não fosse você, eu não estava vivendo aqui nessa situação. Olha a situação dessas crianças, como é que tá, entendeu? Ah, vou me separar. Aí ele separa e leva o problema com ele, porque ele não solucionou o problema dele. E vai somatizar lá na frente esse problema. Falou a Não é verdade verdade? pura aí. Com certeza, a primeira coisa que na Bíblia fala, né, que Deus é contra a murmuração, né? Deus não suporta Não, a eu murmuração. detesto murmuração, detesto. Isso não entra na minha vida, isso não faz parte. Murmuração nunca, jamais. Certo? Teu E não problema, resolve, sim. né? Não Não resolve. resolve, não resolve. Eu quero solução. Você tem solução para mim? Me traga solução. Problema não, eu já tenho. Eu já tenho até meus próprios problemas, eu estou lutando com ele e você vem me trazer mais problema? Você quer resolver o problema? Eu tenho muitos amigos que a gente conversa bastante, graças a Deus, e eu falo sempre para eles: rapaz, olha, não viva o problema não, porque o problema está aí, ele existe. Agora vamos buscar a solução. Qual é a sua ideia? O que é que você tem? O que é que você traz de melhor? Ah, e outra coisa, e aponta o outro. Ah, mas ela ou ele é responsável. Não, não, não. Responsável somos nós mesmos. Porque você não está sabendo lidar com o problema. E eu até aceito você não saber lidar com o problema. Mas assuma, tenha humildade e assumir que você é o problema, não é a pessoa. Você não está tendo capacidade de ajudar a pessoa a resolver o problema dela. Aí até eu entendo, né? Porque nem todo mundo tem essa experiência, porque realmente você precisa de maturidade, conhecimento, muitas vezes de estudo, não só estudo bíblico, mas também estudo da relação humana, né? Como você lidar com as pessoas, a psicologia. A psicologia ela não foi feita à toa, ela foi feita justamente para nós nos conhecermos e conhecer, e nos conhecendo a gente acaba conhecendo a dificuldade do outro também. Todo mundo tem limite, Exatamente. E quando a gente não é? entende, eu já vou uma frase aí, né, que eu tenho que aproveitar. Quando entende a dificuldade do outro, nosso olhar muda. A nossa forma de agir, ela é diferente, né? Quando a gente percebe a limitação do outro, o que o outro dá conta. Tem uma frase assim nas minhas sessões que eu falo muito. O que você dá conta hoje? Porque muita gente quer fazer muita coisa e a gente dá, sabe aquela coisa do chapéu, acreditar, né? Colocar o chapéu onde o braço Onde alcança. É não está exatamente isso pronto com a vida da ainda, né? pessoa. Mas o que É. acontece? Se a gente pega uma escada, o braço vai alcançar em um lugar mais longe, né? Então, né, quando você falou aí do foco na solução, uma parte principal do meu trabalho, né? Como coach, eu ajudo as pessoas a enxergar soluções. Eu ajudo a pessoa Isso. a olhar qual parte que é dela, né? Que eu falo ali. O que você pode fazer? O que você pode fazer? Porque se traz um problema ali que é dos dois, ok, né? A parte, vamos colocar exemplo de vocês dois. Então, o senhor esteve presente ao lado dela, apoiou muito positivamente, porque eu vi ali nos vídeos com muito humor, positividade. Tenho certeza que isso fez muito bem para ela, tá aí para poder responder como fez bem, mas a parte dela de aceitar o tratamento, de ir, né? Ali, qual é a parte, né? De um e a parte do outro. Eu acho que no relacionamento, quando a gente enxerga isso, e eu estava conversando essa semana com o esposo justamente isso. Qual é a parte minha, né, nessa situação com a parte sua? Né? Porque se a gente perder esse ponto, a gente vai olhar realmente os pontos negativos. É Sim. falar. Realmente, isso aí é muito bom, viu? Ajuda demais. Pode ver que durante um tratamento que a pessoa faz, uma dificuldade que ela está passando, se o outro está apoiando, está ali junto, parece que a recuperação é muito mais rápido, a gente é melhor em tudo, né? Então, isso aí é muito louvável na vida da gente, quando a gente tem alguém que a gente apoia. Por isso que é interessante a gente focar nas qualidades da pessoa e não nos defeitos, porque defeitos todos nós temos, né? E muitos. Então, a gente tem que valorizar bastante o companheiro da gente, ou a companheira, né? A pessoa que está do nosso lado, para
superar, né? Superar essas dificuldades. A gente só supera assim. E a palavra certa, Silvânia, é gratidão, certo? Não é pena. Porque às vezes a pessoa pensa, e às vezes a pessoa se acha a última Coca-Cola do deserto. Se eu não tivesse lá, tem gente assim, já reparou? Se eu não tivesse lá, o que seria dela, né? E não é assim que funciona. Não é assim. Eu estava lá pela gratidão, porque ela merecia muito mais e merece do que eu fiz. O que eu fiz não foi nada. O que eu fiz foi a resposta de tudo que ela tem feito por mim. Chama-se gratidão, né? Porque eu sei que se fosse ela, teria feito a mesma coisa. E talvez melhor do que eu fiz. Você entendeu? Então, essa é a palavra-chave, gratidão. Proteja seu cônjuge, proteja seu esposo, sua esposa, zele por ele. Olhe o lado bom das pessoas, não fique se pegando a defeitos. As pessoas valorizam defeito na relação, e todos que valorizam isso, a tendência é esfriar a relação, a tendência é divórcio, entendeu? Os problemas, quando eles chegam para todos, e nós temos que ter maturidade para solucionar eles. Porque vai chegar uma hora, se nós continuarmos envelhecendo, vai chegar uma hora, quem tiver mais forte, vai trocar a fralda do outro. Tem jeito. Você está entendendo? Vira criança. É isso aí. E se não tiver amor, do que valerá? Só o amor supera todas as coisas. Se eu não tiver amor, de nada disso valerá. Então, que bom que eu reconheci isso. Você está entendendo o que eu quero dizer? Porque eu estou falando de outras experiências. Que hoje as pessoas falam para mim assim, como é que você se vê hoje? Eu falo, hoje eu me vejo um cara muito rico. Eu sou rico. Sou muito rico. A minha riqueza não tem bens materiais que paguem ela. Porque não tem coisa melhor na nossa vida do que o amadurecimento emocional e espiritual. Porque se você tiver uma experiência emocional e espiritual, você vai viver bem em qualquer lugar onde você estiver. Você entendeu? Então, as pessoas estão muito presas às coisas materiais, Silvânia. Tudo bem, eu não sou contra a prosperidade. A prosperidade, ela faz parte de nossas vidas, tá? Não estou falando disso. Eu tô falando das pessoas que acham que elas só conseguem ser felizes se ela tiver materialmente bem. Ter uma boa casa, um carro, fazenda. Não. Eu vejo tanta gente que tem dinheiro, que é pobre, que meu Deus, eu fico dizendo, oh meu Deus, podia estar aproveitando tanto, né? Com a riqueza que tem e está tão pobre. Porque é pobre de espírito, emocionalmente, pessoas que estão destruídas. E muitos chegam até a suicidar-se. Tiram a sua própria vida. Não é verdade? Então, as pessoas precisam mudar seus conceitos. Está tão bonito o que vocês estão falando, assim, está me inspirando tanto que eu perdi até de ler os comentários. Amadeus colocou aqui, eu sei o quanto minha amiga Lula buscou por um homem de Deus. Oração! Ela colocou aqui, meus amores. E tem uma pessoa aí que entrou... A Ângela colocou aqui, que maravilha, louvado seja Deus. Tem uma pessoa que está aí. Amadeus colocou, saudade de vocês. Tô vendo Pode aí. falar. Tem uma pessoa que entrou então, aí. Eu perdi o comentário tão bonito que você está falando. O Whindersson, um beijo, meu filho. Ele é psicólogo, é coach também. Ele também tem um trabalho lindo, maravilhoso. Né? Olha, tá convidado para fazer uma live comigo. Convida ele aí, ele tá aí, é o Whindersson Cruz Moraes. Certo? Ele é coach, psicólogo. E assim que tá convidado aí,
nesse projeto toda terça-feira, inspirando famílias. Eu falo E, para mães e para famílias. Então, não sei quanto tempo vai durar, mas assim, tem muitos convidados interessantes que vão vir aí, como vocês, né? A história de vocês inspira de verdade. Eu sou muito grata por estarem aqui. A Ieda colocou lindas palavras, precisamos de mais pessoas como vocês. E esse é um espaço, né, que eu trouxe aqui como coach familiar, justamente para a gente expor histórias, para inspirar as pessoas. Porque se tem cada história linda, eu sabia da história de vocês, e essa é a vantagem da rede social. A rede social, ela permite a gente falar coisas boas. A gente, né, a gente vê no verdade. Facebook reclamando disso, reclamando daquilo, vocês já falaram, né, quanta reclamação ele atrapalha. E esse é um canal que a gente está fazendo para falar de coisas boas, né, para dar dicas, para inspirar pessoas. Então, essa é a rede do bem. E essa rede do bem vai continuar. Então, convido aí para quem está aí, manda coraçãozinho para nós. Oh, Tem um caminhãozinho do lado. Vamos convidar outras pessoas aí para conhecer as histórias lindas de vocês. Então, Amadeus, oh. tudo verdade, meu amigo. Clésia, boa noite. O Whindersson falou, fico honrado. Gratidão por tudo que fez na minha vida. Olha que lindo. Pela convivência, pelos aprendizados. A Neia colocou, eu como sobrinha, sei quanto minha tia esperou por um varão temente a Deus. A resposta de oração, né? Legal. E Deus Eu fico responde, né? feliz. Isso é gratidão por ele, sabe? O Whindersson mesmo, que ele é psicólogo e coach, eu tive o prazer de convivê-lo dos 7 aos 21 anos. Né? Peguei ele com 7 anos e fui embora aos 21. Ainda estava precisando amadurecer muita coisa na minha vida, mas já tinha uma certa bagagem e ele segurou o que era bom. O que não foi bom, nós resolvemos depois. Ele me buscou, me achou e nós resolvemos. É uma pessoa que eu amo muito, como meu filho mesmo, sabe? Inclusive, estou doido para vê-lo, na oportunidade que ele quiser vir aqui em casa, já falei com ele, para ele vir aqui passar uns dias comigo, porque isso tudo vale a pena. É bom a gente estar perto de pessoas que a gente ama, né? Eu tenho um filho só, um biológico, né? Um filho só que mora em Brasília, é jornalista, está lá desenvolvendo, já me deu 3 netos, tem crescido também. Hoje ele está fazendo também faculdade de História, é muito prendado também na área dele. E isso é gratidão. Quer dizer, ter um índice na minha vida, que hoje também faz parte da minha vida, que é psicólogo, está aí com a gente. Eu tenho a Clarice, né? Que você já deve ter ouvido falar da Clarice, que é a filha da minha esposa, né? Que eu também tive o prazer de conviver, participar da vida dela. Hoje formou em Direito, está morando nos Estados Unidos. Quer dizer, tudo isso para mim é enriquecimento, sabe? Porque são pessoas que hoje viram para mim e disseram muito obrigado, porque você me deu força, você me incentivou, no momento mais difícil da minha vida você me apoiou, você esteve comigo, entendeu? Então isso para mim só tem uma coisa a dizer, gratidão. Gratidão. E estar aqui com você, trocando essa experiência, para mim isso é maravilhoso, isso é ótimo. E só me enriquece essas coisas, sabe? Só acrescenta na minha vida. Isso me dá uma responsabilidade maior de me tornar uma pessoa melhor. Eu tenho necessidade e obrigação de me tornar uma pessoa melhor amanhã. Porque essa renovação, ela é todo dia. É todo dia, você não pode parar. Você tem que estar buscando interiormente o tempo todo melhorar, 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 para ser uma melhor pessoa e ser feliz. Que a felicidade depende de nós mesmos.
Você falou Não é algo isso? aí que eu falo também, é a questão da maturidade, né? Você falou, eu não estava maturidade suficiente. E muitas pessoas acreditam que só com a idade é o suficiente para desenvolver maturidade. Pronto, chegou a 21 anos, teve maturidade, chegou a 18. E aí você trouxe algo, eu queria aproveitar essa oportunidade para falar, né? Que não é verdade isso, que a idade de acordo com a idade, já a maturidade já nasce, já brota? Não, porque é assim, ó, é, você vai vivendo experiências na sua vida. Se você tiver humildade, essa história de dizer que o pau que nasce torto morre torto, isso é errado. Isso é uma palavra, por sinal, pejorativa. Você não deve nem falar nisso, ninguém deve falar isso. As pessoas, elas podem melhorar sim, ela pode se tornar uma nova criatura. Ela pode enterrar o homem velho. Eu digo sempre, enterre o homem velho. Você agora é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. As pessoas ficam remoendo o passado. Ele é uma nova pessoa e está ainda preso no passado. Já passou. Olha para frente. O passado nos serve como referência para você não voltar para lá de novo, para você não errar como você errou. Você entendeu? Você tem que ser positivo, você tem que dizer assim, não, estou melhor e vou melhorar muito mais. Porque a maturidade, ele te traz experiências, isso é fato. E principalmente, meu sogro uma vez falou para mim, o avô do meu filho, ele diz assim, quando eu era novo, né? Eu tinha meus 20 e poucos anos, ele dizia assim, você não pensa no futuro, não? Aí eu falei assim, o futuro é aqui e agora. Sim, poderia ser aqui e agora, mas se tivesse uma maturidade, dá um passo de cada vez. Só queria abraçar tudo com as pernas, eu queria curtir, eu ia pra farra, entendeu? Casado, em vez de pensar em plantar mais, colher mais, tinha condições, carro na mão, tudo na mão, vida boa. Então vamos curtir, como se a vida acabasse ali. Não é assim que funciona. As coisas, sim, você deve valorizar a vida, procurar ser feliz, e a felicidade está dentro da família. A família é a base principal da sua felicidade. A felicidade não está lá fora, no bar, nas farras, né? Nas curtições, não, mas dentro da sua família. Curta com a sua família, viaje com a sua família se você tiver oportunidade. Mas eu não posso, eu não tenho condições. Vá na praça com a sua família. Passear, olhar a beleza ao redor de você. Tem coisas boas para se ver e a gente só está enxergando problemas, as pessoas estão sofrendo por ignorância, porque não tem o conhecimento necessário ainda. E a gente fica sentido, porque que pena que ele não enxergou ainda, que pena que ela não enxergou ainda. Continua sofrendo. Então, seja humilde, reconheça, saia da autopiedade. Saia da autopiedade. A depressão, nós sabemos que ela tem dois aspectos. Tem a depressão física, que é uma doença que precisa ser tratada, e tem a emocional, que é da alma, né? Que é a espiritual que nós chamamos, né? A doença da alma, que precisa ser tratada espiritualmente também. Porque quando você, até na doença, se você admite que você está com a doença, você vai tratar ela. Não é assim que funciona? Agora, se eu não admito que eu tô com a doença, eu não vou poder tratar essa doença. Porque nem eu estou aceitando ela. Ela existe, está aí, e você não vai tratar? A mesma coisa é na sua vida. Eu estou triste. Peraí, estou triste por quê? Eu costumo dizer que a mente é mentirosa. Já tem o nome de mente. Porque a mente é para você controlar ela, e não ela controlar você. E tem muita gente deixando a mente controlar ela. Dá comando à sua mente. Não, olha, está pensando errado. Não pense assim. Seja positivo. Eu falo que nesse momento é o momento de questionar, né? Porque isso. de questionar.
será que isso é verdade? Será que realmente vai dar ruim dessa forma? Então, o nosso, né, trabalho como coach é justamente fazer perguntas, é trazer questionamentos, porque a gente, experiências negativas, experiências do passado, fica enraizado se a gente não questionar, se a gente não se abrir tanto para a cura espiritual, tanto para essa consciência, né? Deixa eu falar um pouquinho mais aqui, a Evelise, o colega, falando parabéns pelo conteúdo, obrigada. O Whindersson colocou aqui: o poder do perdão sempre resgata relações. Que lindo! Oh, Uma gratidão resgatou a imensa. nossa. Amadeus colocou aqui: vocês estão de parabéns por essa live maravilhosa. Então é isso, né? O principal que a gente queria trazer é essa reflexão, né? Para os relacionamentos, esse foco no positivo. A gente pode sim mudar, né? Você acabou de falar aí. A gente não. Aquele ditado, a gente tem que questionar as coisas, pau que nasce torto, morre torto, não é verdade. A gente sempre tem oportunidade para a gente fazer diferente, né? Enquanto a gente está vivo, a gente tem essa oportunidade. E é muito lindo. É a oportunidade de aprender com pessoas que já passaram por situações, que já venceram, sem a gente